Estou assim, fazendo essa reflexão, porque com tanta experiência que a gente tem, a gente aprende que a gente erra. Todo mundo erra. E eu errei exatamente por perceber que, às vezes, você não tem que dar chance para quem não está te pedindo de fato uma chance. Então, para você trabalhar com pessoas, você tem que dar chance para quem quer esta chance. Porque senão você não está fazendo bem para ela. Olá, ouvintes do Dani Talks, é um grande prazer estar aqui com a convidada Adriana Filipelli, que tem mais de 35 anos de experiência em consultoria para lideranças, atuando com executivos C-Level e em diversas empresas e como coach há mais de 30 anos. Vocês poderão ver que o currículo dela é extremamente completo aqui na nossa descrição. E a gente vai falar sobre um tema que chama muita atenção, né, dos empresários, das empresas, que está relacionado à democratização do autoconhecimento e do empreendedorismo feminino. Então, a Adriana vai explicar aqui para nós como que a gente pode tornar essa questão do autoconhecimento uma maneira corporativa de lidar com essa visão, muitas vezes top-down. E vamos lá, seja muito bem-vinda, Adri. Obrigada, Dani, um prazer estar aqui com você. Bom, eu e a Adriane, a gente nos conheceu em um curso muito importante de transformação aí nossa de carreira e vimos o quanto a gente tem em comum em relação ao empreendedorismo. E a gente vai falar aqui sobre um pouco de empreendedorismo, um pouco de transformação executiva, a dificuldade e os desafios de trabalhar a questão da delegação de equipes e, além disso, como que a gente continua se aprimorando em meio de tantas demandas do nosso dia a dia. Então, para começar, Adriana, eu queria muito que você falasse sobre a sua trajetória, que é impressionante, de mais de 35 anos como consultora e de liderança e coach, empreendedora, empresária, e o que te motivou a seguir esse caminho e quais foram os seus maiores desafios nessa jornada? Acho que primeiro o que me motivou a trabalhar com o que eu trabalho é ter percebido que algumas pessoas, desde muito cedo, eu percebia, às vezes até meu pai contando coisas do trabalho dele e de outras questões, eu observava que o mundo do trabalho, as pessoas que iam melhor no trabalho eram as pessoas que mais eram inteligentes emocionais. Desde de sempre eu percebi isso. Tanto é que eu acho que por isso eu fui fazer psicologia, né? Então eu ficava observando, nossa, por que que essa pessoa se deu tão mal? Por que que a outra, que era tão inteligente, ela acabou indo para determinadas áreas e ela não teve sucesso? E aquilo me intrigava. Então, desde sempre, eu comecei a olhar e falei, isso tem a ver com a área de psicologia. Isso tem a ver com o desenvolvimento. Claro que eu não tinha esses nomes todos prontos, eu só percebia que as pessoas que se davam melhor na vida eram normalmente as que tinham uma palavra que eu gosto muito, que é congenialidade, né? Que é você conviver bem, que você tem um gênio, né? Congenialidade, que é conviver com um gênio bom, né? Congenialidade. Então, e isso é uma coisa que eu percebia, isso nas relações familiares, nas relações de amigos, nas relações de uma forma geral. E que isso não tinha nada a ver com a inteligência padrão que as pessoas tinham. Isso tinha a ver com a forma com que elas sabiam lidar com as pessoas, com a forma com que elas sabiam extrair o melhor do outro, e assim por diante. Então, desde sempre eu achei que isso era importante, obviamente por isso também eu fui fazer psicologia, e aí eu tinha uma vontade muito grande de aplicar isso dentro do trabalho. Até no livro, né, que eu escrevi, que é Autoconhecimento para um Mundo Melhor, tem a ver com isso também, que tem a ver com esse mote, que é, na medida em que o mundo tem pessoas mais desenvolvidas como pessoas, e o jeito de se desenvolver como pessoa é se conhecer, não tem outra maneira, né? Não adianta eu dizer para você o que eu acho que é melhor para você, porque você tem a sua forma do seu cérebro funcionar. Na medida em que ele funciona
Ele tem os seus padrões, ele tem as questões que foram moldadas dentro da sua história. Então não adianta o meu cérebro dizer para o seu cérebro o que eu acho melhor. O seu cérebro tem que chegar numa conclusão. E aí, o que que a gente percebe? Que por isso que conselho não dá certo, esse tipo de coisa, porque você tem que fazer com que a pessoa chegue nos insights que elas vão fazer a mudança. Uhum. Então, voltando para o autoconhecimento, quando as pessoas chegam nas próprias conclusões e elas percebem como elas funcionam e os gatilhos, elas acabam sendo melhores indivíduos para a sociedade. Por isso que é autoconhecimento para um mundo melhor. Então, quanto mais eu tenho indivíduos conscientes, eles acabam também sendo melhores cidadãos. Eu acho que no momento que a gente está vivendo de sociedade muito autocentrada, eu acho que a gente pode confundir o que é ter autoconhecimento, autoestima, com egoísmo, com não saber ser solidário. Então, isto vai reverberar numa sociedade que vai ser comprometida. Eu estou emendando uma coisa na outra, mas é que faz para mim uma lógica muito clara, né? Sim, excelente. Autoconhecimento realmente para a sociedade melhor, para o mundo melhor, para uma empresa melhor, para uma comunidade melhor, e etc. Quanto menos egoísta eu for, melhor eu acho que o seu entorno vai ser. Então, aí vai falar, puxa, mas uma psicóloga falando isso? Porque muitas vezes eu vejo psicólogos falando, você tem que se preocupar só com você tem que fazer só para você, o que é bom para você não importa para o outro. Não existe isso, a gente vive em sociedade, não existe essa separação. A gente é interdependente, claro que eu não vou só me preocupar com a opinião do outro, eu tenho que saber esse discernimento, mas enquanto eu não tiver esse conceito de que todos somos um, eu não vou ter nem eu vou ser feliz. Uhum. Sim, faz sentido. E outra coisa, falando no ambiente corporativo, a gente não consegue nada sozinho. Não, não consegue. E muitas vezes, como que você, numa empresa, como que a gente então escolhe pessoas com esse perfil? E tenham essa. Como que eu avalio isso numa contratação? Muito legal. Nós, lá na Felipelli, a gente organiza, obviamente, porque a gente trabalha com instrumentos de diagnóstico de comportamento. Então, para nós, faz parte do nosso DNA fazer essas análises. Mas uma das coisas que a gente vê obviamente, a personalidade, só que personalidade não tem a ver só com modus operandi, tem a ver com maturidade emocional. Porque eu posso ter uma tendência de uma personalidade, mas essa personalidade é totalmente infantilizada. Então, porque quando eu tenho uma autoestima boa, eu me relaciono melhor com o outro. E provavelmente eu vou ser muito menos afetada pelas coisas ao meu redor. Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que precisa se reafirmar o tempo inteiro. Toda vez que ela precisa se reafirmar, é porque algo não está certo dentro dela. Então ela quer se impor para o outro, porque ela, não, na verdade, não está convencida desse valor que ela tem. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa recente que eu meio que tinha contratado para fazer uma consultoria para mim. Então, é uma pessoa que é especializada na área de tecnologia. E aí, eu pedi, olha, você pode me dar, assim, uma orientação de como funciona todo o mercado de tecnologia, porque, afinal de contas, eu não sei lidar com isso. Então, eu sou psicóloga, mas a gente, como eu te conheci, a gente está sempre fazendo cursos para melhorar e conhecer outras áreas que não são a nossa especialidade. E tá certo, tem que fazer isso mesmo. E aí eu falei, olha, então o que você me fala, você podia analisar a empresa e me falar o que está certo, o que está errado dentro das questões tecnológicas da empresa? E uma coisa que aconteceu é que ela criticava absolutamente tudo, é como se tudo tivesse que ser jogado fora.
Eu sei que não é bem assim, porque eu tenho pessoas lá dentro que fazem isso. Então, e aí eu comecei a perceber que não era sobre nós, era sobre ele. Então, ele precisava criticar tudo para mostrar que ele tinha valor, para mostrar que ele era importante, que ele era necessário. Eu falei, gente, isso não está ajudando, porque isso não diz respeito à empresa. Eu preciso de uma opinião de fato realista. E aí eu comecei a ver que isso daí não contribuía. Porque, e aí você percebe de novo a questão da regulação emocional e da inteligência e do autoconhecimento. Se ela não percebe que isso diz respeito a ela vai ficar repetindo isso para sempre. E aí eu percebo o histórico, por exemplo, dessa pessoa. É uma pessoa extremamente brilhante, inteligente, mas no trato com o outro, na interface com o outro, ela é péssima. E aí, como é que faz para você engajar? Nesse caso, eu era cliente, mas eu falo, meu Deus, eu precisava inverter isso aqui. É muito difícil, porque na realidade, quem você contrata, olha onde você está chegando. A gente está falando primeiro de nós, aí da nossa equipe ou da equipe das empresas, agora dos fornecedores, que entram com uma tarefa, e eu faço esse contraponto como consultora, eu tenho uma consultoria, que é o que é também, e muitas vezes eles nos contratam não para dar conselho, porque conselho não funciona, mas para a gente fazer também essas análises e assim, eu tenho um cuidado muito grande, todo o meu time, a gente tem que trabalhar com o que é muito bom e o que eu posso fazer de novo ou de melhor. Mas se eu falar isso para um cliente meu, é assim, vai acontecer o que aconteceu com com essa empresa, Fornecedor, né? Ele vai falar, Dani, para falar isso eu não preciso, né, de você. Mas é interessante que é muito mais a pessoa. Agora, você, com a sua experiência, você consegue enxergar isso. Agora, e como é assim, conviver com pessoas assim, em casa, no trabalho, e que nós não temos esse seu conhecimento e a gente começa a achar que o problema é nós, é a gente. então, tem que ter um equilíbrio, e eu já não tive esse equilíbrio muitas vezes. Por quê? Porque, por causa da minha formação, eu tenho um vício de achar que todo mundo vai melhorar sempre. Porque eu acredito que se a pessoa tiver autopercepção, autoconhecimento e querer se desenvolver, ela vai se desenvolver. É fato, se a pessoa quiser mesmo, ela vai. Só que, às vezes, a pessoa não quer. E a gente fica achando que vai fazer com que ela chegue nesse ponto. Então, por que eu estou falando que eu já errei muito nisso? Porque eu já dei chances e coisas para pessoas que não me pediram essa chance. Eu já priorizei relevar coisas dentro do escritório que, na verdade, eu acabei prejudicando quem fazia o trabalho bem feito. Porque a gente tem tendência a esticar a mão para quem não está indo bem. E aí fala, não, vamos tentar desse jeito. As pessoas que estavam fazendo o trabalho super bem se sentiam sacaneadas. Porque falava aqui, eu estou ralando, eu estou fazendo todo o trabalho, eu estou fazendo não sei o quê, e você está dando chance para quem não está aí cumprindo e está me sobrecarregando. Então, eu estou assim, fazendo essa reflexão, porque com tanta experiência que a gente aprende que a gente erra. Todo mundo erra. E eu errei exatamente por perceber que, às vezes, você não tem que dar chance para quem não está te pedindo de fato uma chance. Então, para você trabalhar com pessoas, você tem que dar chance para quem quer esta chance. Porque senão você não está fazendo bem para ela. Você está passando a mão na cabeça dela, ao invés de estender ela para que ela vá buscar o melhor dela. Então, eu confesso que já errei muito com isso. E hoje eu percebo que falar para o outro basta não é ruim. Eu estou ajudando ele, basta. Então, por formação,
às vezes a gente leva também a comportamentos que são exacerbados num ponto que podia ser no outro. Tem gente que é muito impaciente, eu acabo sendo paciente demais. Entendeu? Então tem que pôr limite. Muito E interessante, sim. você, por exemplo, é uma pessoa que transparece uma congenialidade maravilhosa. Então, você parece assim aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, que quer trabalhar, que quer conviver, porque você é uma pessoa bonita por fora e por dentro, pelo que eu conheço de você, é Ah, verdade. obrigada. E não é só porque eu estou aqui na tua frente, não, é porque eu acho isso mesmo de você. Então, talvez você possa também passar por situações de ver mais coisas boas nos outros do que talvez elas mereçam também. E É talvez, isso mesmo. e talvez você possa ter passado por situações que você tivesse que ter dado limite bem antes do que você deu. Que foi o que aconteceu comigo muitas vezes. Não estou dizendo que eu sou boa, só estou dizendo que às vezes a gente erra no limite. Sim. E muitas vezes a gente não aprende isso. Onde eu aprendo isso? Sim, Eu fiz administração, nunca me falaram isso. Primeiro, quando eu fiz, nem falava-se de inteligência emocional. E eu tenho muitas dúvidas do critério das empresas na admissão. E a partir do momento que existe essa admissão, sem essas técnicas que você faz, como que você integra essa pessoa com outras pessoas que também não sabem falar o basta, elas dão muito valor para o que não está bom, e quem faz bem, né? Nossa, é incrível. Inclusive, eu tive recentemente uma questão como essa, porque quando eu criei a YouCare, e acho que é uma das questões do empreender, né, que eu quero ouvir até você falando, né, em questão desses desafios, até como mulher do empreendedorismo, mas se for para fazer, eu entendo que tem que fazer muito bem feito. uhum, E às vezes eu me deparo que eu fico repetitiva no erro, pensando que as pessoas precisam ouvir 10 vezes para não fazer de novo. E aí a gente fica chata. Então, nesse momento, eu faço o quê? Eu falo uma vez, eu avalio se a pessoa entendeu, eu delego, e na segunda eu faço o quê? então, minha sugestão, né, nunca é uma coisa de dono da verdade, mas a minha sugestão é a seguinte: a pessoa errou, ela tem que primeiro entender esse processo e se ela concorda com o erro, porque eu posso ter achado que ela errou, ela pode achar que não errou. Então, o que que ela vai mudar se ela acha que ela não errou? Então, primeira coisa, ela tem que realmente achar que errou. Segundo ponto, ela gostaria de fazer diferente numa outra vez? Se ela gostaria de fazer diferente numa outra vez, o que é que ela vai fazer diferente para ela já se programar, para ela sair do pensamento automático? Porque a gente tem um padrão que responde a determinadas coisas e vai repetindo. Qual é o padrão dela e qual é a forma que ela pode pensar numa próxima vez? O que é que eu faria diferente? Se ela não fizer essa reflexão por ela mesma, ela não vai fazer diferente. Então, o que é que você aprendeu, o que você faria diferente? Dá uma segunda chance que ela vai fazer. E assim, passar da terceira eu não passaria. Eu não passaria. Certo. Porque daí é porque ela não quis realmente refletir e aprender. Uhum. Então, hoje, para mim, esse número é mágico. Interessante. A primeira, ela não tem É consciência. fundamental. Uhum. A segunda, ela já tem. A terceira, desculpa. Essa tem que ser um fim. Uhum. Sim, perfeito. Conheça um pouco mais sobre o nosso apoiador e logo voltaremos ao episódio. A YouCare Brasil é a agência full service na área da saúde, especializada em marketing digital, consultoria estratégica de marketing e vendas, treinamentos e mentoria. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. Agora, falando um pouco, Adri, sobre empreendedorismo feminino.
Uhum. porque acho que desde quando eu te conheci, acho que aqui não é só elogios, mas você, assim, me chamou muita atenção, porque é muito difícil a gente ver no mercado de trabalho mulheres empreendedoras que têm essa longevidade nas carreiras, e acho que hoje é um tema que muitas pessoas têm explorado, e eu acredito que você tenha clientes com esse perfil. E além disso, quando eu falo empreendedor, eu entendo que não é só pessoas como a gente que abrem uma empresa, criam, porque tem empreendedores que dominam uma área de uma empresa, que criam, que desenvolvem, que eu entendo que isso também é empreender. Eu concordo. Como que você tem visto esse movimento das mulheres? Você tem visto que tem aumentado? O que elas sentem mais dificuldade? E o que você geralmente oferece para ajudá-las a se transformar? Então, como você falou, eu estou no mercado há bastante tempo, né, e esse mercado tem modificado. Então, eu tenho muitas pessoas que são da minha geração e que não tiveram, assim, uma carreira tão definida, né. Algumas sim, outras não, até porque eu acho que eu vivi uma geração aonde as pessoas era normal e era ok a pessoa ser dona de casa. Hoje em dia, eu acho que muito menos, né, as mulheres querem trabalhar, não que não seja ok uma pessoa ser dona de casa, que sempre é ok, mas, era mais comum ser dona de casa do que hoje em dia, né. Então, o mercado de trabalho era um mercado essencialmente mais masculino, e eu percebi hoje, recente, coisas que eu vivi e que eu achava que eram normais, e hoje eu não acharia mais normal. Por exemplo, alguns assédios que as mulheres, passam, eu passei, e naquele momento você falava: "Isso é um comportamento masculino", tipo tipo o que eu falei agora, né, tipo, você vai desculpando porque você acha: "Não, ele é assim, não, ele funciona desse jeito". Não, não, hoje eu veria totalmente diferente. Tanto é que eu já tive, eh, entrevistas no passado comigo, como que era, ser empreendedora, eu falava: "Eu nunca senti nenhum preconceito". E eu falava mesmo. E eu não acho que eu tive preconceito, eu nunca senti Eu preconceito, também não, eu nunca. tenho essa impressão também. Mas eu acho que eu já tive gente folgada comigo, e que eu talvez tenha dado a desculpa de que era homem, então eu já tive. Então hoje eu já veria Certo. diferente e eu já teria outro comportamento com essas Uhum. pessoas. Mas naquela época, você dá aquele sorrisinho, você não está entendendo nada do que está acontecendo e mantém a diplomacia. Hoje eu acho que eu já colocaria mais limite. Como que E você faria isso? eu falaria: "Olha, eu não gostaria que você confundisse a nossa relação. Eu estou aqui a trabalho, respeitando o teu profissionalismo, eu gostaria que você respeitasse o meu. Uhum. E não me Simples. fingiria de idiota, Uhum. como se não estou Perfeito. enxergando o que você está falando". Uhum. Eu voltava sempre para o assunto profissional, mas fingindo que aquilo não estava acontecendo, que aquelas Uhum. indiretas não estavam acontecendo. E achando que essa sua, mudança de assunto seria uma forma da Suficiente. pessoa entender. Sim, E não era, e sim. não era. E o pior, às vezes você pode ter uma pessoa que pode achar que tá ok, e não é ok, Uhum. sabe. Então eu acho que tem isso. Por outro lado, ah, tem um aspecto que é a mulher ela se cobra muito. Porque do mesmo jeito que eu te falei que a gente passou uma transição, essa transição do feminino, eh, também em casa. Então você também continua responsável por a organização da sua casa. Claro que isso vai depender do seu marido, mas como eu tive um casamento mais na época tradicional, então eu era responsável pelas coisas da casa. Então, mesmo quando eu viajava a trabalho, à noite tinha jantar para ele. Como surgiu aquele jantar na mesa, ele só que você chegava em casa, o jantar estava lá.
Quem fez supermercado, quem mandou fazer aquela comida, Sim. ninguém era assim, era um mistério. Então, hoje em dia eu sei que as pessoas lidam com isso diferente, mas eu me sentia na obrigação, porque eu fui criada assim. Hoje em dia eu sei que mudou. Então eu acho que tem essa transformação feminina. Agora, muitas mulheres ainda hoje se sentem sobrecarregadas, porque você tem sim uma jornada dupla ainda, você tem sim, que se preocupar com as coisas todas da casa para ela funcionar direita, independente de você ter um marido ou não ter um marido, você tem você para se cuidar, você tem os seus filhos para dar atenção, você tem a tua empresa, você tem mercado para cuidar, no sentido mercado que eu digo de trabalho, que você tem network, você tem uma série de coisas para fazer. Você tem que estudar, você tem que continuar atualizada. Então, eu acho que tem inúmeras coisas para você fazer hoje, que talvez ainda, para algumas relações, ainda seja mais focado na mulher do que no homem. Entendeu? Então, Uhum. isso, claro, vai depender muito de relação, mas eu acho que essa transição está ficando igualitária. Mas ela não era igualitária. E eu acho que para muitos casos ainda não é. Não sei qual que é a tua experiência nisso também, ou das pessoas que estão nos Sim. ouvindo. Mas para mim sempre foi Eu isso. agora pensando um pouco na área da saúde, né, a gente já falou sobre isso e você sabe que a YouCare tem uma atuação importante nesse segmento, e eu sei que você também atua no segmento da saúde, e você já comentou muito sobre a questão do perfil do profissional da saúde, não só de sobrecarga de trabalho, mas também emocional. Perfeito. Como que É. você, lida com isso? Quais são as demandas das empresas de saúde para a Filipelli? Como que Então, a você gente, tem visto? então, a gente trabalha para alguns hospitais, né? Os dois melhores de São Paulo. Nós trabalhamos também, aí esse daqui eu vou até falar o nome, porque a gente faz também trabalhos voluntários e profissionais ali. A gente tem partes que são voluntárias e partes que é para o GRAAC. Eu trabalho para eles há muitos anos. Então, tanto de forma voluntária em alguns aspectos, que a gente doa tempo e serviço, e a outra que a gente faz profissionalmente. Então, o que eu percebo no ambiente de trabalho? Dos médicos, enfermeiras e também executivos. Eles vivem sob grande pressão, é, muitos deles estão em burnout, muitos deles não conseguem lidar com a regulação emocional. A gente foi contratado uma ocasião para fazer uma análise psicológica de uma pessoa que ia ser head da área de terapia intensiva. E o que aconteceu foi que a gente desaconselhou algumas pessoas e aconselhou que determinadas pessoas podiam ser aptas e outras não podiam ser aptas. Por quê? Exatamente porque elas não tinham condição de fazer uma regulação emocional. Então, se você não tem condição de reagir no momento de muita pressão, porque ali é um ambiente de muita pressão, você vai estressar todo mundo. Eu já vi pessoas em sala de ressonância uma vez, presenciei Uhum. essa cena, do médico brigando com a assistente. E a assistente saiu e deixou o médico sozinho na sala de ressonância. Meu Sozinho. Deus. Aham. Então você vê o seguinte, isso foi na minha frente. Então eu fico É. imaginando que nas empresas, de uma forma geral, a gente tem uma questão de tensão de uma relação, mas no ambiente médico, você tem uma terceira pessoa envolvida presente ali, que é o seu Uhum. paciente, que tem uma informação que ali o paciente também está vivendo um momento de estresse, porque também não é Uhum. fácil você estar doente. Então tem um conjunto de complicações que o médico precisaria de um suporte infinitamente até maior para lidar com o ambiente de pressão que ele tem, porque tem muitos atores envolvidos e que está Sim. todo mundo no seu inferior, que a gente chama, quando você está no lado sombra, né? A gente trabalha com essa questão do Uhum. Jung, que é o lado que você traz o pior de você e não o melhor de você. Quando você está na sua tranquilidade, você traz o melhor de você. Só que eu tenho que entender
qual é o meu comportamento, a minha reação quando eu estou sob tensão. Uhum. Todos nós temos um comportamento que é diferente do comportamento que nós temos usualmente quando nós estamos sob forte estresse. E eu tenho que saber, por exemplo, o meu normalmente eu sou otimista. Quando eu estou muito sob estresse, qual é o meu comportamento? Eu vejo que nada vai dar certo. Como se no meu normal é otimismo e no meu pressão nada vai dar certo, quando eu vejo que eu estou vendo tudo uma catástrofe, eu falo, isso é um sinal que eu não estou no meu normal. Então, é um sinal que eu não tenho que fazer nada. Agora, não é hora de eu reagir, não é hora de eu tomar decisão, eu tenho que esperar pelo menos acordar no dia seguinte. Perfeito. Porque se eu não fizer isso, eu não estou usando a meu favor o meu autoconhecimento. Porque ninguém vai morrer no dia seguinte se eu esperar um pouquinho para tomar uma decisão que é Uhum. crucial. Uhum. Claro que no ambiente de hospital, eu vou usar o meu racional para lidar com a atitude técnica, mas o meu emocional de decisão eu consigo sim postergar, Uhum. porque Uhum. provavelmente seria uma reação, seria uma explosão, seria uma série de coisas que hoje eu não faria, porque hoje eu sei esperar. Como diz lá o Daniel Siegel, que é um neurocientista muito legal, não sei se você conhece ele, americano, que ele fala sobre um modelo para lidar com estresse que chama HANDS Model, né? Que ele coloca assim, que ele coloca como se aqui fosse a amígdala, né? E aqui o seu córtex pré-frontal. Então, quando você está no sistema límbico andando, é como se você fizesse um flip. Você ligasse a defesa que teria aqui o córtex pré-frontal, o centro executivo, e você fosse direto para a amígdala. Então, você vai ter uma reação que é o seu inferior, que é o seu lado sombra, que é o seu lado estresse. Então, quando você começa a perceber que os sinais de largar o sistema executivo, que é o córtex pré-frontal, que sinal você está tendo que você está indo para o flip? Então, com isto, você consegue parar e ver, porque às vezes em meia hora, 40 minutos, você consegue fazer a regulação emocional. Mas você precisa perceber quais são os sinais que você vai entrar para o flip. Então, até aconselho aí, quem quiser, olha aí no YouTube, Hands Model, do Daniel Siegel, que ele explica Que muito bem legal. Uhum. esse aspecto, que são quais os gatilhos que eu tô tendo para eu flipar. Não flipa, espera. Mas para isso eu Uhum. preciso me conhecer. Uau. E Adriana, você ajuda esses profissionais a se conhecer melhor nesse processo? Sim, a gente faz esse diagnóstico para mostrar exatamente qual é o meu natural, qual é o meu lado da sombra, como eu regulo minhas emoções, qual a minha maturidade emocional, como é que eu lido isso sendo a minha personalidade. Agora eu tenho uma dúvida. Eu acho incrível. Eu adoraria passar por um processo desse e entender tudo isso. Eu faço Agora, para a você. part... Oh. Agora, ai que delícia. Agora, a partir do momento que eu entenda, porque é algo que, se você veja, eu me interessei, e vai muito em relação ao que você falou antes. A partir do momento que eu entendo, e não fui eu que pedi isso na empresa, né? As pessoas me trouxeram que eu deveria participar disso. Também existe o lado de eu não acreditar e eu não me movimentar. Perfeito. Como que você ajuda a empresa a engajar essa pessoa e acompanhar se ela realmente está fazendo essa transformação? Ótima pergunta, maravilhosa, porque o que que acontece? Na empresa, a gente tem uma reputação e uma persona. Então, as pessoas, nestas personas, que às vezes é mais de uma persona, né, que você tem dentro da empresa, às vezes você tem uma persona para o seu chefe, uma persona para o seu subordinado, uma persona para os seus pares, uma para o seu cliente, são várias personas às vezes, né? É, então, nessas personas, eu preciso entender que às vezes me sinto ameaçado, quanto eu menos me conheço, eu acabo não entendendo esses papéis. Então, eu posso me sentir muito ameaçada de ser exposta.
Então, uma das coisas principais que a gente faz é de transformar ou de mostrar o máximo possível que é um ambiente seguro, que o que vai acontecer ali não é transmitido para as pessoas, a não ser que a pessoa queira que transmita, mas é um sigilo, né? Tanto é que as pessoas só abrem os relatórios se ela tem autorização para abrir, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de personalidade, normalmente as pessoas se sentem muito à vontade para contar, porque a personalidade tem, todas elas têm pontos positivos. Então, a pessoa falando do ponto positivo, ela fica beleza. Agora, quando você entra de inteligência emocional, quando você entra da questão mais de sombra, tal, as pessoas tendem a não querer muito se expor. E eu acho que tá ok, porque ela não querer, ela vai. É Porque complexo mesmo. Porque é o seu ponto fraco que nem você consegue ainda administrar, você vai abrir para um outro. E tem jogo corporativo, não vamos ser Tem. ingênuos. É Tem jogo incrível. corporativo, tem as personas que eu quero que sejam mantidas, tem a persona do outro, tem má índole também de outras pessoas, que você nunca sabe o que ela vai usar isso contra você. Então, eu entendo tudo isso. Por isso, quando uma empresa faz, ela tem que ter um ambiente protegido para que as pessoas se sintam com segurança psicológica para poder se expor. Tá? Normalmente isso é atendido individualmente pela nossa equipe. Então não é feito de forma coletiva. Quando você trabalha o desenvolvimento de equipe, que daí você compartilha a personalidade, mas dificilmente a gente compartilha a inteligência emocional, é mais difícil isso. A empresa precisa estar num nível de maturidade muito bom. Porque qual é o nível de maturidade que a gente chama? É num nível que eu tenho confiança nos meus pares. Qual é a confiança? Não é a confiança que você faz um bom trabalho. Eu tenho confiança de que eu posso me expor e eu não vou ser prejudicada de me expor. Por quê? Porque você também se expôs. Então, na medida em que eu tenho uma reciprocidade de exposição, eu me sinto num ambiente melhor para poder falar. E mais, a empresa ganha muito com isso. Por que a empresa ganha com isso? Porque eu consigo perceber que eu posso ser complementar a você e você a mim. Eu começo a perceber que você tem valores e características e competências que eu posso me beneficiar se a gente se juntar. Então, que a alta performance vem da complementariedade, porque ninguém é alta performance sozinho. Entendeu? Então, eu preciso do outro. Mas, para isso, eu preciso ter uma base de confiança para que eu possa me beneficiar da complementariedade. Uau! Que coisa! E você acha que áreas de recursos humanos das empresas elas estão preparadas para apoiar um processo como esse? Ou esse é um processo muitas vezes liderado pelos próprios CEOs, C-levels? Depende da empresa, mas assim, normalmente as grandes empresas que têm um RH muito bem estruturado e RH muitas vezes global, já tem esses processos globalmente, inclusive. Então, elas recebem, inclusive, como diretriz, fazer cascatear isso para o Brasil, né? Mas você também tem empresas que têm CEOs que têm uma maturidade e eles valorizam e eles percebem que aquilo que você mesma falou, ninguém faz tudo sozinho. A gente sabe que você precisa do outro para conseguir ter um resultado bom. Então, aí o CEO tem uma mentalidade que também é passada top-down. Então, isso tudo depende. Eu não vou dizer que isso só vem pelo RH. Agora, se o RH quiser e o CEO não quiser, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Isso eu te garanto. Se o CEO quiser e o RH não quiser, é capaz que aconteça. Mas se o CEO não quiser, é muito mais difícil, porque é uma barreira muito maior para ser transposta, né? Até porque tem um custo tudo isso. E cada vez mais, o meu sonho é que isso seja democratizado. Não só para liderança também. Democratizado. Que adorei. Sim, sensacional. Democratizado, porque todo mundo precisa disso. E aí essa democratização vem com
A inteligência artificial. Uhum. Porque a inteligência artificial te permite fazer isso em escala, por um custo muito menor. Tá. E aí entra, Adri, toda essa questão do empreendedorismo de não parar. Então, você, da última vez que a gente, né, se encontrou no curso, a gente falou sobre isso, então, passaram-se alguns meses e você já conseguiu, né, incorporar o quanto a inteligência artificial pode te ajudar na democratização desse processo. Sim, sim. Que incrível. Nossa, Porque parabéns. isso dá para fazer em função da tecnologia mesmo, né? Quer dizer, algumas coisas que o ser humano poderia fazer com você, ela pode fazer através da tecnologia. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui ao fim. Eu tinha já várias coisas, a gente vai ter que fazer um outro Dani Talks, porque eu ficaria aqui mais 1 hora. Então, a gente já está 1 hora aqui, ouvintes. Eu tenho certeza que vocês estão adorando. Mas uma pergunta muito legal que a gente faz no Dani Talks para conhecer ainda mais o nosso convidado. Se você fosse convidada para participar de uma revista muito importante, qual seria a sua frase que traduz muito o que você acredita, que você é? Eu acho que eu passei a vida nessa questão de investindo em mim no autoconhecimento. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele dá um fortalecimento para a autoestima. E a autoestima dá um reforço para que a gente se autorrealize. Então, isso é um ciclo virtuoso. Então, eu investiria nisso, porque é o que eu acredito, eu fiz a vida inteira. Nossa, excelente. E eu queria que você contasse aqui para a gente, para os ouvintes principalmente, como que eles te encontram, falasse muito rapidamente do seu livro, que eu tenho ele aqui do meu lado, e, além disso, do seu podcast, que eu tive o prazer de participar, e que você tem assim, uma estratégia muito legal de convidar as pessoas, trazer o seu lado, mas principalmente o aspecto de transformação que esse convidado, né, tem. Então, conta aqui para a gente. Bom, eu acho que para achar, eu acho que é Felipelli, né? Os L's são duplos. A gente tem um canal no YouTube que tem a sua entrevista lá. E aí a gente tem vários assuntos e vários aprofundamentos. Tem uma coisa que eu queria até falar, a gente faz todo ano uma coisa virtual, gratuita, pelo YouTube, que é a nossa Semana de Neurociência e Inteligência Emocional. E esse ano nós vamos falar de inteligência emocional junto com a inteligência artificial, como que uma afeta a outra e vice-versa. Então a gente está trazendo gente bem bacana para poder falar esse ano, neurocientistas e pessoas. Vai ser na última semana de novembro, 26, 27 e 28, então eu queria convidar todo mundo para assistir. E a questão do meu livro tem toda uma jornada que eu trato de bastante conceitos que favorecem o autoconhecimento. Então, toda essa jornada que eu fiz de buscas e também de conceitos, eu compartilho a maioria dos conceitos nesse livro. Então, é um pupurri de conceitos para levar ao autoconhecimento. Legal. Adri, você quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer, né, e falar que essa área é uma área sem fim. Toda área é de conhecimento sem fim, mas quando a gente junta a neurociência, que é como o cérebro funciona, nós como seres humanos e o nosso desenvolvimento, seja ele emocionalmente ou de personalidade, personalidade não se desenvolve, mas ela também se aprimora, se amadurece, mas eu acho que esse é um caminho que é fascinante, e aí eu acho que também a filosofia nos ajuda muito, então eu acho que é um quarteto aí muito, muito legal. Muito bom. Bom, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por ter sido tão sincera nas colocações. Tenho certeza que eu aprendi muito e tenho certeza que os nossos ouvintes aqui também. Tá bom, muito obrigada, Dani. Você que chegou até o final desse episódio,
Não se esqueça de compartilhar com a sua rede para que esses temas tão importantes sejam explorados cada vez mais. Inclusive, você pode fazer parte do Dani Talks indicando convidados que gostaria de ver por aqui. Será uma honra enorme ter a sua opinião conosco. Até o próximo.